A gente olha para a Primeira Guerra Mundial e às vezes parece uma história distante, de livro. Mas a verdade é que ela foi muito mais que um conflito. Foi um verdadeiro terremoto que abalou o planeta, derrubou impérios, redesenhou mapas e basicamente deu o pontapé inicial para o mundo em que a gente vive hoje. E o mais incrível, tudo começou com um único tiro. É isso mesmo. Nesta análise, vamos seguir o rastro dessa faísca e entender como ela se transformou num incêndio global. Para a gente desvendar essa história complexa, nosso caminho vai ser o seguinte. Primeiro, vamos entender o cenário. A Europa antes da guerra, que era um verdadeiro barril de pólvora. Depois, vamos ver a faísca que acendeu o pavio. Em seguida, vamos mergulhar na brutalidade de um tipo de guerra nunca visto antes. Analisar o ano que mudou tudo e, por fim, entender as consequências que, acredite, ecoam até os dias de hoje. Ok, vamos começar do começo. Antes de 1914, a Europa vivia a chamada Belle Époque, uma era de otimismo, arte, só que isso era só na superfície. Por baixo dos panos, o clima era de uma tensão absurda. Era literalmente um barril de pólvora só esperando a chance de explodir. E pra gente entender essa tensão, tem uma sigla que ajuda bastante: MAPA. O M é de militarismo. As nações europeias estavam numa corrida armamentista mal louca, cada uma querendo ter um exército maior e mais poderoso que a outra. O A é de alianças. Era uma teia de acordos do tipo, se atacar meu amigo, tá atacando em mim também, que ligava todo mundo. Depois, o P de patriotismo, que na verdade era um nacionalismo extremo, agressivo. E para fechar, outro A, de ambições imperialistas, com as potências disputando colônias e poder pelo mundo. Joga tudo isso num caldeirão e a receita para o desastre estava pronta. E nesse ambiente super instável, só faltava uma coisa para tudo ir pelos ares. Um único evento. E foi exatamente o que aconteceu. Vamos ver que faísca foi essa. A data para guardar é essa, 28 de junho de 1914. Na cidade de Sarajevo, o arquiduque Francisco Ferdinando, que era ninguém menos que o herdeiro do trono do Império Austro-Húngaro, é assassinado. Foi um tiro que, sem exagero, foi ouvido no mundo inteiro. E a partir daí, aquele sistema de alianças virou um efeito dominó que ninguém conseguia parar. Olha só a sequência. A Áustria-Hungria culpa a Sérvia pelo assassinato e declara guerra. A Rússia, que se via como protetora da Sérvia, mobiliza seu exército. A Alemanha, aliada da Áustria-Hungria, vê a Rússia se mexendo e declara guerra a ela e a sua aliada, a França. Para atacar a França, a Alemanha invade a Bélgica, que era neutra, e isso força a Grã-Bretanha a entrar na briga. Em questão de semanas, a Europa inteira estava em guerra. E assim, os dois lados do conflito ficaram claros. De um lado, a Tríplice Entente, que a gente chama de aliados, formada por França, Reino Unido e Rússia. E do outro, as potências centrais, com a Alemanha, o Império Austro-Húngaro e o Império Otomano como principais membros. No começo, muita gente achava que a guerra ia ser rápida. A famosa frase era: voltaremos para casa antes do Natal. Mal sabiam eles, o conflito se transformou em algo completamente novo e aterrorizante. Uma guerra de atrito, parada, definida por uma paisagem de puro horror. A guerra se arrastou por 4 longos anos. Começou em 1914 e rapidamente se enterrou nas trincheiras. Os anos de 1915 e 16 foram o auge do massacre, com batalhas que eram verdadeiros moedores de gente, como Verdun e o Somme. Mas em 1917, o jogo virou completamente, levando finalmente ao fim da guerra em 1918. Essa não era uma guerra como as antigas. Ela foi marcada pelas trincheiras, onde os soldados viviam em condições desumanas, no meio da lama, dos ratos e do medo constante. Foi também um palco para novas tecnologias de matar, tanques de guerra, aviões de combate e a arma química, o terrível gás venenoso. E no meio de toda essa carnificina, uma ironia. O número de feridos era tão gigantesco que forçou avanços na medicina, como o uso em massa de transfusões de sangue. O custo humano é algo que a gente mal consegue processar. Mais de 16 milhões de mortos. 16 milhões, contando soldados e civis. Foi uma geração inteira de jovens que simplesmente foi varrida do mapa. E além das mortes e dos ferimentos físicos, havia cicatrizes invisíveis. Milhões de soldados voltaram para casa psicologicamente destruídos, com o que na época era chamado de choque de guerra. Hoje, a gente conhece como transtorno de estresse pós-traumático. Para eles, a guerra nunca acabou de verdade. Durante anos, a guerra ficou num impasse sangrento. Nenhum lado conseguia avançar de verdade.
Mas em 1917, aconteceram dois eventos gigantescos que viraram completamente o tabuleiro da guerra. Pensa numa balança. De um lado, a Rússia quebra com sua revolução e sai da guerra. Isso foi ótimo para a Alemanha, que pode mover suas tropas para o fronte ocidental. Parecia chance da vitória. Só que, ao mesmo tempo, no outro prato da balança, os Estados Unidos entram na guerra. E eles chegam com um poder industrial e um número de soldados que as potências centrais, já exaustas, simplesmente não tinham como acompanhar. A balança pendeu de forma definitiva. A guerra acabou, mas a paz que veio depois, bem, ela não foi construída para durar. A forma como o conflito terminou acabou plantando as sementes de uma catástrofe ainda maior. Vamos entender que legado foi esse. O mundo pós-guerra era outro. 4 impérios gigantescos, o alemão, o austro-húngaro, o otomano e o russo, simplesmente desmoronaram, deixaram de existir. No lugar deles, vários países novos surgiram. Mas essa mudança toda gerou crises econômicas terríveis, instabilidade social e um vácuo de poder que acabou sendo o terreno perfeito para a ascensão de ideologias extremistas. E um dos maiores problemas tem nome: Tratado de Versalhes. Esse tratado não buscou uma paz justa, ele buscou punição. As condições impostas à Alemanha foram tão duras, tão humilhantes, que criaram um sentimento de revanchismo e raiva imenso na população. Foi nesse solo de ressentimento que movimentos como o nazismo conseguiram crescer e ganhar força. Isso nos deixa com uma pergunta final para refletir. Será que a Primeira Guerra realmente acabou em 1918? Ou foi só o primeiro ato de uma tragédia ainda maior? Uma pausa de 20 anos antes que o mundo mergulhasse de cabeça num conflito ainda mais destrutivo, a Segunda Guerra Mundial. Fica a reflexão. Gostou do resumo? Então se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com quem gosta de aprender com livros. E não saia ainda, clique no vídeo que está aparecendo na tela e continue aprendendo com a gente.